programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, veja nesta edição a voz do trabalhador e da trabalhadora. Nós viemos aqui para saber os nossos direitos, porque direito não se perde, a gente conquista. Nós somos cidadãos, cidadãs conscientes dos nossos direitos e conscientes que a luta tem que continuar, né? Porque quem luta, educa. A época que a gente entrou no serviço público era uma época mais difícil, que tudo era mais difícil e que nós sempre precisamos contar uns com os outros. Então essa união, essa força vem disso aí. A gente passa no mundo todo por uma necessidade, por uma urgência de nos reconhecermos uns nos outros, de sermos mais solidários e menos individualistas, mais coletivos e menos individualistas. Roda de conversa pauta a agenda de lutas da classe trabalhadora. Nós, do FNDC, lutamos contra os monopólios da mídia. Ou seja, nós consideramos que para que a mídia seja de fato democrática, é preciso que terminasse a situação atual, que é que poucos grupos detêm o poder de fala no Brasil. Profissão educador e educadora. A reportagem do Outras Palavras conversou com os profissionais da educação que participaram do encontro de aposentados e aposentadas. Veja o que eles disseram sobre o evento. É o segundo que eu participo. Achei ótimo, porque nós aposentados não podemos parar no tempo. E com as perdas dos nossos direitos, recebendo todas as informações como aposentado, e depois desse golpe, sabendo as perdas que a gente vai ter, nós sabemos como que a gente vai lutar e está preparando as gerações futuras também para a luta, porque está sendo retirado todo o Estado social, está perdendo. Vocês reivindicaram esse encontro. Ele cumpriu a expectativa? Cumpriu porque era um encontro de formação mesmo para nós aposentados. E nós viemos aqui para saber os nossos direitos, porque direito não se perde, a gente conquista. E foi com muita conquista na nossa vida profissional, com muita luta, que nós construímos esse sindicato. E hoje nós sabemos que eles têm de nos orientar para que os outros não tirem os nossos direitos. Nós estamos na luta. Nós viemos da luta, estamos na luta e vamos continuar lutando. Marilene Lima dos Santos, de Montes Claros, também elogiou a iniciativa do Sindiúti. Esse encontro, assim, que é periódico, isso nos ajuda demais, a gente se atualiza, a gente fica com mais gás ainda para continuar na luta. Hoje, o que você diria que a pauta dos aposentados está pedindo? O que é mais importante para vocês? O que nós estamos pedindo é pagamento das férias prêmio, que tem muita gente que tem 10 anos de aposentadoria e não receberam ainda. E estamos pedindo respeito, porque nós estamos invisíveis para o Estado. Os aposentados precisam conhecer de perto essa situação e lutar para que isso mude? Como é que é a sua opinião a respeito? Nós ainda temos pendências e nós temos que nos preocupar com quem virá depois de nós, né? Porque o nosso compromisso é isso, é lutar para melhorar a conjuntura. Então, a reforma da Previdência é uma ameaça, com certeza. Com certeza. Não atinge só os que estão ainda ativos, mas também a nós, porque nós somos cidadãos, cidadãs conscientes dos nossos direitos e conscientes que a luta tem que continuar, né? Porque quem luta, educa. Esse encontro para você, o que ele significou? Para mim, ele significou encontro com outras gerações e que tinham uma outra concepção de sociedade, ou uma concepção, não uma outra, mas uma concepção de uma época diferente da que a gente vivencia hoje, né? Por que a categoria dos aposentados dentro da educação é tão forte, tão importante? O que você acha que faz com que vocês sejam tão representativos? Eu acho que a época que a gente entrou no serviço público era uma época mais difícil, que tudo era mais difícil
e que nós sempre precisamos contar uns com os outros. Então essa união, essa força vem disso aí. Então, encontros como esse ajudam você a se organizar nessa luta. Se organizar e fortalecer. Patrícia Pereira, da direção do Sindiúti, destacou a importância da solidariedade. É importantíssimo a gente ter solidariedade nesse momento em que se discute, ou que se está se travando a destruição do trabalho com direito. A gente teve aí a aprovação da terceirização irrestrita. Acho que os aposentados da escola, mas não da luta, foram essas pessoas que estiveram aqui nesse encontro, têm muito para nos ensinar e para nos ajudar nessa caminhada. Hoje, eles estão numa condição de continuar fazendo a luta fora do local de trabalho do qual eles se afastaram, mas continuar somando para que nós, que estamos aqui agora, e as futuras gerações tenham direitos, principalmente nessa conjuntura, repito, de terceirização, reforma trabalhista e de reforma da Previdência, que na verdade quer acabar com o nosso direito a ter direito, que seria ter alguma dignidade antes, do final, antes da aposentadoria. Então, acho importante isso para a gente derrotar toda essa conjuntura aí de retirada de direitos. Nivalda, o que vocês levam desse encontro de aposentados e aposentadas? Olha, nós levamos mais conhecimento, mais amadurecimento e com condições de estar discutindo com a sociedade o momento que a gente está vivenciando, que não é um momento simples, mas é um momento em que a classe trabalhadora unificada pode transformar essa sociedade, pode mudar essa realidade. É isso que a gente leva, é a força e a garra da categoria. Mais um encontro de aposentados, não é o primeiro. O sindicato sempre priorizou atividades como essa. Esse é o terceiro encontro dos aposentados, um encontro grande e que com certeza satisfez as necessidades e a vontade e o momento de garra que a categoria tem. Porque o aposentado se sente útil, se sente cidadão, capaz de fazer a discussão com todos os trabalhadores. E também foi um encontro que foi tirado de um conselho da categoria e ratificado numa Assembleia Estadual. Foi um encontro que foi tirado do Conselho Geral, ratificado na Assembleia Estadual e já faz parte do cronograma do Sindiúti, que o Sindiúti é um sindicato que abrange as 8 categorias da educação. Então, esse setor de aposentados, ele está dentro da nossa concepção de educação. Todos educamos. Você entendeu, né? Quem luta, educa. A voz do trabalhador e da trabalhadora. Dentro das deliberações tiradas pelo Conselho Geral do Sindiúti e ratificadas em assembleias estaduais, os profissionais da educação aprovaram a realização do encontro de aposentados e aposentadas do sindicato, que foi realizado em agosto deste ano. A palestrante, professora de ética Flávia Bastos, falou da violência cotidiana e disse que é preciso união para enfrentar os tempos sombrios. Nós estamos vivendo tempos absolutamente turbulentos. Eu acho que tudo que a gente já discutiu, tudo que vocês já discutiram aqui hoje, são acrescidos de problemas que já ultrapassaram a violência que a gente conhecia como a violência, eu não vou usar a palavra comum, mas a violência cotidiana que a gente já era acostumado com ela. Para além dessa violência, a gente tem vivido na nossa contemporaneidade uma coisa chamada violência verbal. Nós nunca fomos tão agressivos uns com os outros. Também falou sobre liberdade, o modelo de poder e as limitações pelas quais nos perdemos. A alma da gente não deveria ter limite. A gente deveria ter liberdade para tudo, para as nossas escolhas. Mas nós aprendemos que deveria ser assim e, sem querer, a gente vai formando pessoas assim e esse modelo de poder vai se repetindo de uma maneira absurda. A gente tem se perdido em nome de um progresso que é muito vazio. Progredir, 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 ter, ser, e a gente não para nunca, é exaustivo, é cansativo. E aí eu trouxe, assim, para a gente até refletir sobre isso, a frase do último livro que escreveu Charles Bukowski. É uma mistura de uma ficção
com diários, com trechos do diário dele. E ele dizia assim: o que vocês estão fazendo? O que vocês estão pensando? Que circo! Todos nós vamos morrer. Só isso deveria fazer com que amássemos uns aos outros, mas não. Nós somos aterrorizados e esmagados pelas trivialidades. Somos devorados por nada. Flávia também chamou atenção para a solidariedade humana e para a necessidade de nos enxergarmos uns nos outros. A gente passa no mundo todo por uma necessidade, por uma urgência de nos reconhecermos uns nos outros, de sermos mais solidários e menos individualistas, mais coletivos e menos individualistas, mais prontos para entender os outros, porque nós não vivemos sozinhos. A gente não precisa desse individualismo. O ser humano, por natureza, ele é gregário. A gente convive melhor em grupo. Nós temos nos perdido dessa dimensão afetiva. Temos nos perdido da amorosidade que é inerente ao ser humano. A professora destacou ainda que, pelo fato de sermos processo em constante mudança, é possível nos conectarmos, crescermos e melhorarmos a cada dia. Só que a única sorte é que nós, os seres humanos, nós somos processo, nós não somos um produto. Produto é esse microfone, ele nasceu assim, foi desenvolvido assim, e até ele parar de funcionar, ele vai ficar desse mesmo jeitinho. Nós não, nós estamos em constante mudança. Então ainda dá tempo da gente reconstruir-se e nos reconectarmos para criar um mundo melhor, sim. A gente precisa criar relações humanas, abraçar, conhecer, olhar olho no olho, perguntar do que você gosta, o que te faz falta, vamos fazer junto. Essa é a verdadeira conexão. E a gente só encontra essas causas, ou se reconecta a essas causas pessoais, quando a gente para um tempinho para olhar para a gente mesmo. De novo, quem coçou, oncotô e proncovô. Qual é a razão da minha existência? Por que é que eu saio da cama todos os dias de manhã? Qual é o sentido de tudo que a gente fez, tudo que a gente faz? Qual é a história que eu estou deixando nesse mundo em que eu vivo? Qual é o meu legado? Qual é a minha herança? E eu nem, obviamente, estou falando de heranças monetárias. Mas qual a história que eu estou deixando? Frederico Santana Rique, sociólogo, membro da Consulta e da Frente Brasil Popular, por sua vez, destacou durante a sua palestra a complexidade econômica no Brasil. Todos os analistas políticos têm caracterizado esse momento atual como um momento de crise. Os economistas falam em crise, os sociólogos falam em crise, os defensores do meio ambiente falam em crise. Nós temos dito que a gente vive uma situação em que se conjugam pelo menos 4 crises. A primeira crise, e mais importante, é a crise econômica. É da crise econômica que a gente se instaurou, que a gente se afundou numa crise política. A origem da crise política é a crise econômica. É da crise econômica que se instaurou uma crise social. É a crise econômica que levou também ao aprofundamento de uma crise ambiental. Então, quando perguntarem para vocês assim, em 4 palavrinhas, o que marca esse atual momento político, o que marca nossos principais desafios, principalmente é o fato de vivermos 4 grandes crises que se combinam: crise econômica, crise política, crise social e a crise ambiental. E uma crise retroalimenta a outra. Quando houve o golpe de 64, a maior parte dos partidos políticos de esquerda e de direita, a maior parte das lideranças, acreditavam que aquele golpe tinha vida curta. A maioria acreditava que teria eleições normais 1 ano, 2 anos depois. Nenhuma grande liderança e nem os grandes intelectuais daquele momento se atentaram que o golpe militar poderia durar tanto tempo quanto durou os 21 anos. Tá certo? Por que eu estou dizendo isso? O momento
político que nós estamos vivenciando agora é muito parecido. E isso é muito sério, isso é muito perigoso, e isso traz uma série de consequências para cada um e cada uma de nós. Nós precisamos conversar sobre isso. O sociólogo também fala da união do povo para conter o retrocesso. A correlação de forças só vai se alterar com muita mobilização de rua, com muita participação, com muito trabalho de conscientização, com muita conversa nas salas de aula, com muitas assembleias de professores locais, municipal e estadual, com muita participação do Sindiúti, como foi no último período, que foi decisivo e determinante para muitas das vitórias que nós tivemos. Sem isso, não se altera a correlação de força. Eu entendo que a gente conseguir interromper esse processo em curso, que é esse controle absoluto da classe dominante, para minar a soberania popular, retirar o povo da participação, é o nosso principal desafio. O técnico do DIEESE, na subseção da CUT Minas, Frederico Melo, lembra de outro golpe que, segundo ele, retirou direitos e vai ainda piorar e muito a vida dos brasileiros. Congela, em termos reais, congela o que se gastou o ano passado com o conjunto de previdência, assistência, educação, saúde, desenvolvimento tecnológico, reforma agrária, congela esse conjunto de despesas. Com a reforma da Previdência Social, aposentadoria e pensão estão ameaçadas e, de acordo com Frederico Melo, o argumento utilizado será, mais uma vez, a PEC do teto dos gastos. Se eles colocam um teto para o gasto previdenciário no conjunto dos investimentos sociais, isso significa que o Estado ou vai ter que tirar dinheiro de outra despesa para pagar aposentadoria ou pensão, ou então eles vão alegar que é necessária uma reforma da Previdência porque a PEC do teto dos gastos exige que o Estado congele os investimentos sociais. A reforma antitrabalhista, segundo ele, é outra medida que retira direitos e traz prejuízos para o assalariado. Ela é uma reforma muito ampla do direito do trabalho no Brasil. Mas, de modo sintético, a gente pode entender a reforma antitrabalhista como sendo aquela reforma que diminuiu as garantias da classe trabalhadora brasileira e aumentou as garantias das empresas, das entidades empregadoras. Então, desprotege a classe trabalhadora e protege as empresas. É isso, em última instância, que a reforma antitrabalhista fez. E voltando à reforma da Previdência, Frederico Melo afirma que tem segmento mais atingido que o outro com esta proposta. Ainda que todo mundo fosse atingido por aquela proposta da reforma da Previdência, que ainda está em tramitação, pelo menos do ponto de vista formal, está lá parada, mas ela ainda não foi derrubada, as pessoas ocupadas, quem está trabalhando em sala de aula agora era de fato mais atingida pelas mudanças previstas, E aí, professoras e professores do ensino básico eram muito atingidos pelas mudanças propostas. As mulheres eram muito atingidas pelas medidas propostas. A questão da paridade na aposentadoria é também um dos pontos visados pela reforma, de modo que a reforma previdenciária ela alterava as regras de acesso ao benefício, ou seja, tornava mais difícil conseguir ter o benefício, ter acesso ao benefício, E se a pessoa conseguisse ter acesso ao benefício, o valor do benefício era reduzido. Esse princípio, então, de ficar mais difícil ter o benefício e quando a pessoa consegue ter o benefício, reduzir o benefício, traduz para a gente qual que era o interesse por trás da reforma da Previdência. Eles tinham interesse em diminuir o que se gasta com Previdência no Brasil e viam a Previdência, ou veem a Previdência, não como um direito social da população brasileira, mas como uma fonte de despesa.
Daniela Oliveira, do Departamento Jurídico do Sindiúti, alertou os aposentados e aposentadas sobre os seus direitos. Os maiores de 65 anos têm gratuidade dos transportes coletivos públicos. A lei Estatuto do Idoso, ela considera idoso acima de 60 anos. Para fins de gratuidade, ela vai estabelecer acima de 65 anos. Nenhum idoso pode ser sujeito a negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão. Quem discrimina, impedindo ou dificultando o acesso aos idosos, aos seus direitos e às suas atividades, pode ser condenado judicialmente. Os idosos, eles têm direito à moradia no seio familiar, ou desacompanhado quando desejar em instituições públicas ou privadas. Além disso, nos programas habitacionais, de financiamento, os idosos eles têm prioridade na aquisição do imóvel, trabalho na terceira idade. Não pode haver qualquer tipo de discriminação para aqueles trabalhadores que já estão na terceira idade e ainda querem continuar trabalhando. Ela falou de benefícios da prestação continuada e dos cálculos da aposentadoria e alertou para situações mais comuns. Aquele idoso com mais de 65 anos ou mais, que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção, nem ter como a família prover essa manutenção, ele tem direito ao benefício de prestação continuada, que é de um salário mínimo mensal, desde que a renda por pessoa do grupo familiar que ele está inserido seja menor do 1/4 do salário mínimo vigente. Muito servidor aposenta, por exemplo, é o caso de aposentadoria por invalidez, ele se aposenta de forma proporcional, mas na verdade o Estado deveria ter aposentado ele de forma integral, ou é o caso daquele servidor, no caso, professor ou professora, que aposenta pela idade, aposenta de forma proporcional, e quando o Estado vai fazer o cálculo da sua aposentadoria, ele leva em consideração a regra de 30 ou 35 avos, ao invés de 25 e 30. A situação que mais está ocorrendo hoje da questão do férias-prêmio é a questão que o servidor aposentou e até hoje não recebeu suas férias-prêmio em espécie. Então, essas ações, o sindicato já está começando a ajuizar. Então, o servidor que aposentou, já tem um tempo, já tem mais de 6 meses, e ainda não recebeu suas férias-prêmio no contra-cheque, ou no mínimo 6 meses, tem servidores que já tem anos aí aguardando o recebimento das suas férias-prêmio em espécie, tem que ajuizar a ação. Essas questões de promoção por escolaridade, elas têm que ser avaliadas individualmente. Se alguém tem alguma dúvida de que está correto ou não o posicionamento, e aí tem que ser feita uma análise individual da vida funcional do servidor. Também falou sobre a inclusão de dependentes no IPSENG. Nem sempre o servidor ele consegue incluir algum dependente no IPSENG, e aí no nosso kit de justiça ele vai falar das hipóteses que é de direito, caso tenha alguma negativa no IPSENG, quando algum servidor quiser incluir o seu dependente no IPSENG, para usufruir da assistência médica. Essas são as questões assim em síntese, e as principais questões ligadas às ações judiciais que elas se aplicam aos servidores aposentados. Roda de conversa pauta a agenda de lutas da classe trabalhadora. A democratização dos meios de comunicação, a garantia da pluralidade de ideias, a liberdade de expressão e o respeito ao direito das pessoas de terem acesso à informação foram temas discutidos pelo Roda de Conversa, programa de rádio do Sindiúti, em edição que teve a participação de Florence Poznansky, do FNDC, e da ONG Internet Sem Fronteiras, Paulo Henrique Santos Fonseca, diretor do Sindiúti, e Joana Tavares, do jornal Brasil de Fato Minas. O que é a democratização dos meios? O que o FNDC quer dizer com isso? A democratização dos meios é uma caminhada longa e difícil, que visa a tornar o direito à comunicação uma realidade. E para que isso aconteça, é preciso garantir diversidade das informações divulgadas e pluralidade dos meios de comunicação. Nesse sentido,
Nós, do FNDC, há 25 anos, lutamos contra os monopólios da mídia. Ou seja, nós consideramos que para que a mídia seja de fato democrática, é preciso que terminasse a situação atual, que é que poucos grupos detêm o poder de fala no Brasil. É difícil fazer isso, né? Essa diversidade e ter essa pluralidade, não é mesmo, Joana? Sim, Vera. O Brasil, de fato, tem uma caminhada já de 15 anos. Nesse ano de 2018, a gente completa esses 15 anos, 5 anos aqui em Minas Gerais. E sempre foi uma construção difícil, na marra, mas possível, de mostrar que dá para os trabalhadores terem uma ferramenta de comunicação diferente, né? E a gente presenciou no Rio de Janeiro, na cidade de Macaé, fiscais do TRE invadiram a sede do Sindicato dos Petroleiros. Lá a gente fala invasão porque estava fechado, era um sábado, então eles forçaram a entrada, até que teve que chegar um diretor do sindicato para abrir. Imagina isso, Paulo, tentar entrar no sindicato num sábado. Remonta tempos terríveis, né? Assustador, né? Assustador. E o motivo foi uma denúncia de que havia um material, que no caso era uma edição do Brasil de Fato, que seria, eu vou até ler o termo correto aqui, mas é como se fosse uma propaganda irregular. Matérias pejorativas contra o candidato Jair Bolsonaro. Esse foi o termo da ação do TRE para justificar o recolhimento dos jornais. Foi uma edição que a capa era "Você escolhe o futuro do Brasil", e tinha a foto dos dois candidatos. Era um jornal de 8 páginas com detalhes dos programas dos dois. A gente distribuiu em vários lugares aqui em Belo Horizonte também, talvez até algum ouvinte já tenha tido acesso, mas era um jornal explicando as propostas e, claro, as diferenças entre as propostas, né? Assim como toda a imprensa comercial tem uma linha editorial, o Brasil de Fato também tem, e a gente deixou ela muito clara e muito explícita desde o início das eleições, mas era um jornal informativo, com apuração, e foi recolhido. A gente considera isso extremamente arbitrário, essa decisão do TRE, com fiscais num sábado, então é uma medida também ameaçadora, né? Além do Brasil de Fato, foi recolhido o Jornal do Sindicato, então é uma perseguição também à imprensa sindical, e estamos denunciando isso para dizer que censura nunca mais, não vamos aceitar, né? Nesse contexto, há um fenômeno que é muito perigoso, e eu diria mais perigoso ainda do que as violações que os meios de comunicações alternativos estão sofrendo, é a banalização dessa situação. As pessoas, de maneira geral, tendem a banalizar esse fato ou a considerar que haveria a possibilidade que isso seja certo, que se seria certo que o Brasil de Fato possa ser apreendido, que seria certo que uma rádio comunitária seja fechada. E todas essas manifestações de denúncia, como a Joana bem falou, como de fato a campanha Calar Jamais, que foi lançada pelo FNDC há menos de 2 anos, tem procurado, é justamente continuar a denunciar que isso não é normal. Não é normal que comunicadores ou pessoas que buscam expressar seu direito, procuram expressar sua opinião, procuram discordar com alguma forma, sejam intimidados. Estamos vivendo um Brasil da democracia, um Brasil real, um Brasil sério mesmo? Há mais de 6 meses, o TSE, na perspectiva da eleição, criou um conselho consultivo para combater as fake news. Desde que o processo eleitoral começou a se multiplicar, esse conselho simplesmente não se posicionou. Não se posicionou no primeiro turno, e só agora, com a revelação de um meio de comunicação de imprensa que nesse momento fez de fato seu trabalho de investigação para revelar um processo que era já denunciado há muito tempo, que houve um posicionamento por parte do TSE nesse sentido. Vemos, né, como é que há 2 medidas. Joana acabou de falar que um jornal, um meio de comunicação alternativa sofreu apreensão de milhares de seus exemplares, sendo que um processo criminoso desse, que é não só o Caixa 2, como está sendo discutido, mas a utilização, o disparar, então a utilização de dados pessoais de cidadão indevidamente para poder disparar conteúdo que é tanto quanto criminoso quanto Caixa 2, não encontram solução. Obrigada pela sua audiência. Sábado que vem tem mais.